Olá a todos e a todas. Segundo uma notícia saída aqui no jornal A Semana, que tem como fonte a agência Lusa, a União Europeia acaba de renovar um pacote de sanções à Rússia por um período de mais 6 meses, portanto até 31 de janeiro de 2025. Aqui queria fazer um parênteses que é, nesses tempos que tenho dedicado à análise das notícias internacionais nos jornais cabo-verdianos, tenho notado que realmente há pouca diversidade em termos de fonte. A agência noticiosa portuguesa Lusa é a principal fonte dos nossos jornais online. Um pouco de agência France Press e pouco mais do que isso, né? Portanto, noto, com o tempo vamos ver, e também com uma consulta mais regular aos demais jornais, para além das que eu tenho aqui citado, talvez é preciso diversificar mais as nossas fontes de acesso a informações. Mas, voltando aqui ao assunto, portanto, segundo a agência Lusa, que é citado aqui pela Semana, pelo jornal da Semana Online, dentro desse pacote de sanções que foram renovadas até janeiro de 2025, há vários setores da economia russa, portanto, as finanças, a tecnologia e o petróleo. Portanto, aqui se destaca esses itens. Dentro da parte financeira se inclui, portanto, a retirada do sistema SWIFT de vários bancos russos, portanto, isso é algo que vem acontecendo já há algum tempo. Né? As sanções à Rússia, nós já sabemos, é por causa da operação especial militar na Ucrânia, mas o que aconteceu desde fevereiro de 2022, a altura em que a Rússia iniciou essa operação especial militar na Ucrânia e que a Europa, sobretudo, tem implementado um conjunto de sanções à Rússia, o que se tem notado é que, pelo menos até agora, há um certo consenso nos analistas econômicos que têm se debruçado sobre essa questão, que as sanções não têm tido o efeito desejado. Portanto, a economia russa não tem sido muito afetada por estas sanções. Isto porque grande parte do sul global não aderiu a estas sanções. Os países europeus, sim, os Estados Unidos, portanto, todo o Ocidente, digamos assim, mas o sul global não. Quer dizer, os países africanos não aderiram, os países asiáticos também não, e ao pensarmos numa grande nação em termos populacionais como a China ou até a Índia, se juntarmos essas duas nações que não sancionaram e que continuam fazendo negócio com a Rússia, portanto, por aí dá para ver que o impacto sobre a economia russa tem sido residual. Um outro aspecto também que se ressalta como efeito destas sanções é o facto de que, por exemplo, relativamente ao petróleo, é verdade que tem-se sancionado, que se sancionou o acesso ao petróleo russo, isso é verdade, mas por outro lado, a Rússia aumentou as suas vendas a países terceiros, como a Turquia ou até mesmo a Índia, e estes países têm aumentado a importação de petróleo para a Europa. Ou seja, os europeus deixaram de comprar diretamente nos russos para irem comprar num país terceiro, o que naturalmente encarece um pouco mais este produto. A notícia não faz referência ao gás, talvez porque, em certa medida, a Europa continua recebendo gás europeu e é um conjunto de outras áreas cujas as sanções não são tão claras se estão realmente a ser implementadas ou não. Ainda relativamente ao sistema SWIFT, os russos já vinham, mesmo antes da guerra, num processo de criação do seu próprio sistema de pagamento.
Sistema este que os russos têm usado nas suas transações com muitos países, a China, o Irão, a Coreia do Norte, Venezuela e também, mais recentemente, a Arábia Saudita. Portanto, há perspectiva também de, com a mais que provável saída da Arábia Saudita do sistema petrodólar, para que o comércio nas moedas locais e nos sistemas locais de pagamento venham a florescer, a fortalecer também, digamos assim. Mas a Europa está aqui numa encruzilhada que é, sobretudo, a forma como a Europa está se reagindo em relação à Rússia é também vista por países terceiros como algo que poderá vir a acontecer no futuro. Países como a Arábia Saudita, por exemplo, até mesmo a China, que possuem capitais nos bancos europeus, que compraram títulos da dívida pública dos bancos europeus e que agora estão olhando para o sistema financeiro europeu e ocidental com alguma desconfiança. E, portanto, os europeus também vão ter que se acautelar em relação a esses aspectos, porque se aumentarem muito a desconfiança no seu sistema financeiro, não é só a Rússia a se afastar, mas também outros países relevantes, outros países emergentes, podem abandonar os negócios com a Europa.